Por que Taiwan é uma ilha tão cobiçada? O que ela tem de tão especial para gerar tanta tensão entre China e Estados Unidos? Taiwan é um dos principais focos de tensão geopolítica no século XXI, especialmente envolvendo Estados Unidos e China. Para a China, a ilha é uma província rebelde que deve ser reunificada, enquanto Taiwan opera como um estado soberano, com governo, economia e forças armadas próprios, embora sem declarar independência formal. Para os Estados Unidos, proteger Taiwan é essencial tanto para manter o equilíbrio de poder na Ásia, quanto para defender valores democráticos. Especialistas militares americanos alertam sobre o risco de um conflito entre Estados Unidos e China por causa de Taiwan, com previsões apontando para um possível confronto entre 2025 e 2027. Esse temor é alimentado pelo rápido avanço militar da China e pela maior assertividade de Pequim em questões territoriais. A localização estratégica de Taiwan e sua liderança na produção de semicondutores tornam a ilha um ponto crucial para a economia e segurança global. O fortalecimento militar da China é evidente. O Exército de Libertação Popular passou por uma modernização massiva, incluindo o maior crescimento naval desde a Segunda Guerra Mundial. Além disso, as manobras militares chinesas ao redor de Taiwan, com simulações de invasão e bloqueios navais, demonstram que Pequim está se preparando para agir caso Taiwan declare independência ou os Estados Unidos intensifiquem seu apoio militar à ilha. A pergunta que permanece é: será que o mundo está à beira de um conflito inevitável entre as duas maiores potências globais por causa de Taiwan? Para entender o conflito em torno de Taiwan, é preciso voltar aos anos 1940, quando a China enfrentou uma guerra civil entre o Partido Comunista, liderado por Mao Tse-tung, e o Kuomintang, de Chiang Kai-shek. Após a vitória dos comunistas em 1949, o governo nacionalista fugiu para Taiwan, estabelecendo um governo próprio, enquanto a República Popular da China era proclamada no continente. Desde então, a disputa entre os dois lados permanece sem um tratado de paz formal. Esse histórico deu origem à política chinesa de Uma China, que considera Taiwan uma província que deve ser reunificada ao continente, seja por meios pacíficos ou, se necessário, militares. Embora Pequim priorize estratégias diplomáticas e econômicas, ainda existe a possibilidade de ação militar sobre a ilha. Internacionalmente, a política de Uma China afeta Taiwan, já que apenas poucos países reconhecem a ilha como um estado soberano. A maioria, incluindo os Estados Unidos, reconhece Pequim como governo legítimo, mas mantém laços informais com Taiwan. E esse equilíbrio, conhecido como ambiguidade estratégica, permite que Taiwan funcione com autonomia sem declarar formalmente independência, o que evitaria cruzar as linhas vermelhas de Pequim. Taiwan busca fortalecer suas defesas e alianças internacionais, especialmente com os Estados Unidos, enquanto evita medidas que provoquem uma resposta direta da China. Por outro lado, a China tem aumentado sua pressão, com exercícios militares próximos à ilha e investimentos em seu poderio militar, deixando claro que prefere uma solução pacífica, mas está preparada para cenários extremos. A situação é um jogo delicado, onde Taiwan tenta preservar sua autonomia e ganhar apoio internacional, enquanto a China mantém sua meta de reunificação. O equilíbrio tem evitado conflitos diretos, mas a tensão continua alta, com Taiwan dependendo de aliados para garantir sua segurança e estabilidade. Diante da crescente pressão da China, Taiwan combina diplomacia, economia e defesa militar para garantir sua segurança e manter o equilíbrio na região. Essa abordagem multifacetada é essencial para lidar com as tensões crescentes com Pequim. Na diplomacia, Taiwan adota a política de Uma China para evitar confrontos diretos, mantendo a normalidade sem declarar formalmente sua independência. Apesar disso, a identidade nacional taiwanesa tem se fortalecido e o país busca parcerias com democracias ocidentais e aliados asiáticos, sem provocar escaladas imediatas. No campo econômico, Taiwan utiliza sua poderosa indústria de semicondutores
como uma arma estratégica. A TSMC, líder global na produção de chips, é vital para economias como a dos Estados Unidos e da China. Essa dependência global forma o escudo de silício, que desestimula conflitos, já que uma invasão prejudicaria economias e mercados globais, afetando tanto aliados de Taiwan quanto a própria China. Na defesa militar, Taiwan investe em estratégias assimétricas, fortalecendo defesas costeiras e se preparando para guerrilhas urbanas. O objetivo é dificultar uma invasão, prolongar o conflito e criar tempo para que aliados, especialmente os Estados Unidos, intervenham. Armas defensivas e treinamento militar são focos principais para aumentar os custos e riscos de um ataque chinês. Taiwan se protege de uma possível invasão chinesa não apenas com forças armadas ou alianças, mas também com sua poderosa indústria de semicondutores, conhecida como escudo de silício. A ilha é responsável por 68% da produção global de semicondutores e mais de 90% dos chips mais avançados, essenciais para tecnologias como inteligência artificial, defesa militar, eletrônicos e automóveis inteligentes. Essa liderança é sustentada pela TSMC, a maior fabricante de chips do mundo. A dependência global dos semicondutores taiwaneses cria incentivos econômicos para que potências como Estados Unidos, Europa e Japão protejam a ilha, já que qualquer interrupção na produção causaria impactos catastróficos em setores tecnológicos e industriais. Empresas como Apple e Nvidia dependem desses chips e a estabilidade de Taiwan é crucial para a segurança econômica e militar global. Os Estados Unidos, por exemplo, consideram a produção de semicondutores uma questão de segurança nacional, dado o uso desses componentes em sistemas avançados de defesa. Além disso, Europa e Japão, com setores automotivos e tecnológicos fortemente dependentes desses chips, também têm interesse estratégico em manter Taiwan fora do controle chinês. Curiosamente, a própria China, que busca a independência tecnológica, depende dos semicondutores de Taiwan, pois ainda não possui capacidade para produzir chips avançados em larga escala, o que torna um ataque militar contraproducente a curto prazo. Invadir Taiwan seria um dos maiores desafios militares da história moderna, algo comparado ao famoso Dia D, quando as forças aliadas desembarcaram na Normandia na Segunda Guerra Mundial. Mas diferente daquela operação, invadir Taiwan seria muito mais complicado por causa da geografia e das defesas super preparadas da ilha. A maior parte da costa de Taiwan tem penhascos e terrenos difíceis, com pouquíssimas praias boas para desembarcar tropas. E essas praias estão cheias de minas, armas e mísseis que tornam qualquer tentativa de invasão extremamente perigosa. Além disso, as principais bases militares de Taiwan ficam no lado leste da ilha, protegidas por montanhas, o que dificulta o acesso e permite que o país continue resistindo, mesmo que as praias sejam invadidas. Se isso não bastasse, Taiwan também tem um plano de guerra de guerrilha. Caso as tropas invasoras consigam avançar, soldados e até civis treinados se esconderiam nas montanhas para atacar de surpresa e dificultar o controle da ilha, algo parecido com o que já aconteceu em guerras como a do Vietnã. Taiwan também aposta em tecnologia de ponta para se defender. Mísseis de longo alcance, drones e sistema de defesa aérea são partes da estratégia para tentar conter o controle militar da China. A ideia é resistir o máximo possível até que outros países como os Estados Unidos possam ajudar. Já para a China, realizar essa invasão seria um enorme desafio logístico. O país teria que transportar milhares de soldados e toneladas de equipamentos pelo Estreito de Taiwan, tudo isso sob ataque. Então um pequeno erro poderia resultar em perdas gigantescas e, além disso, invadir Taiwan traria consequências sérias como sanções econômicas e uma reação dura do resto do mundo. Bom, apesar de seus esforços militares e econômicos para se proteger de uma invasão chinesa, Taiwan enfrenta um ponto frágil, sua dependência quase que total de energia importada.
Com 97% de seu consumo energético vindo de fora, um bloqueio naval ou interrupção no fornecimento de combustíveis colocaria a ilha em uma posição extremamente vulnerável, impactando tanto sua economia quanto sua capacidade de defesa. A China, ciente dessa dependência, poderia usar um bloqueio naval para enfraquecer Taiwan sem recorrer a uma invasão direta. O Estreito de Taiwan é crucial para o transporte de petróleo e gás natural que abastecem a ilha. Então, em caso de bloqueio, o fornecimento de combustível seria rapidamente interrompido, afetando assim a população civil, a indústria e as forças armadas que dependem desses combustíveis fósseis para operar veículos, aviões e navios. Essa vulnerabilidade energética afeta diretamente a indústria de semicondutores, que é vital para Taiwan e para a economia global. A produção de chips, especialmente os mais avançados, consome enormes quantidades de energia. A TSMC, por exemplo, representa mais de 100% do consumo de energia da ilha. Uma crise energética comprometeria essa produção, causando impactos não só na economia de Taiwan, mas também em mercados globais que dependem dos seus semicondutores. Taiwan também depende de navios-tanque para importar gás natural, essencial para gerar eletricidade. Então, em casos de bloqueio, os estoques locais se esgotariam rapidamente, afetando tanto a vida cotidiana quanto a defesa militar. Equipamentos militares modernos precisam de fornecimento constante de energia para funcionar, o que agravaria a vulnerabilidade da ilha em um cenário de conflito. Embora a ilha esteja investindo em energias renováveis como solar e eólica, essas fontes ainda representam uma parcela pequena de sua matriz energética e não são suficientes para substituir as importações em tempos de crise. Em 2022, os Estados Unidos aprovaram a Lei de Chips e Ciência, investindo bilhões para impulsionar sua produção interna de semicondutores e reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros, incluindo Taiwan. A TSMC já está instalando fábricas em solo americano, o que pode afetar o valor estratégico da ilha no cenário internacional. Essa mudança gera preocupações na ilha, pois sua liderança na produção de semicondutores sempre foi um escudo econômico que ajudou a desestimular uma invasão chinesa. Então, se os Estados Unidos e outras potências como Japão e União Europeia se tornarem mais autossuficientes, Taiwan teme que sua importância como parceiro estratégico diminua e que o comprometimento americano com sua defesa enfraqueça. Além disso, Taiwan segue liderando na fabricação dos chips mais avançados do mundo, essenciais para tecnologias como inteligência artificial e computação quântica. Mesmo com os esforços americanos, a produção de semicondutores de alta tecnologia permanece complexa e difícil de replicar. Ainda assim, a ilha busca reforçar sua importância estratégica enquanto se adapta a um cenário em que sua exclusividade nesse setor pode ser desafiada. Essa nova realidade pressiona Taiwan a diversificar suas estratégias de defesa e reafirmar suas alianças, enquanto continua se preparando para lidar com as ameaças crescentes em seu território. A verdade é que o desenrolar dos próximos anos pode definir o futuro não só da ilha, mas também da ordem geopolítica no século XXI. Bom, e se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para fortalecer ainda mais o nosso trabalho, tá bom? Toda semana nós trazemos conteúdos de qualidade para você ficar ainda mais por dentro do que está acontecendo no mundo. Assista agora os próximos documentários que vamos deixar aqui na tela. Muito obrigado pela sua atenção até agora, fique com Deus, até uma próxima, se Deus quiser, e tchau!